Olá, turma, bom dia. Estão lembrados do nosso encontro amanhã? Pois bem, amanhã é a nossa avaliação da primeira unidade, não é isso? E todos estejam prontos. Vamos à nossa revisão. Ciências. Vamos falar da mudança nos estados físicos da água. Nós vimos que nós encontramos a água na natureza em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E vimos que a mudança na temperatura, a variação da temperatura é que vai influenciar na alteração ou na mudança do estado líquido da água. Quanto maior a temperatura, ela pode mudar, por exemplo, do sólido para o líquido ou para o gasoso. Quanto menor a temperatura, ela pode também mudar do líquido para o sólido, que é no caso do gelo, o granizo, a neve, né? São formas da água que a gente encontra na Terra. O que é a solidificação? Vimos que a transformação da água do seu estado líquido para o sólido. A vaporização é a mudança do estado líquido para o gasoso. Como nós podemos perceber essas duas formas, essas duas mudanças no estado físico da água? No caso da solidificação, nós temos bem simples: a água líquida que nós retiramos da torneira e colocamos em cubinhos no nosso congelador e ele vai se solidificar, não é isso? No caso da água em forma de vapor, quando a mamãe está cozinhando, por exemplo, você observa aquela fumacinha saindo da panela. Então a água está evaporando. Na natureza, nós podemos perceber isso pela ação da temperatura, o aumento da temperatura, o calor e a ação dos ventos. Às vezes, como eu já falei em sala de aula, quando chove, por exemplo, o asfalto está bastante molhado, de repente abre aquele sol muito quente, você consegue observar o vapor, aquela fumacinha saindo, né, do asfalto, da madeira molhada. Então, isso é a água no seu estado de vapor. O que seria liquefação? É a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Também percebemos fácil em nossas casas. Quando nós destampamos uma panela, né, que a mamãe estava cozinhando, por exemplo, aquele vapor que ficou preso ali na tampa está líquido em forma de gotículas de água. Então, a água sofreu uma liquefação, saiu do seu estado gasoso para o estado líquido. E a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. É quando nós retiramos o gelo do congelador, retiramos um sorvete, por exemplo, um picolé, e ele derrete e volta para o seu estado líquido, ok? Fiquem ligadinhos. Doenças transmitidas pela água. E aí, está bem relacionado com o nosso conteúdo, não é isso? Estudamos bastante isso. E vimos que a humanidade, não só o nosso país, mas quando eu falo humanidade, estou me referindo a todas as pessoas que habitam o nosso planeta, sofrem muito pelas condições sanitárias, né, as más condições sanitárias, a falta de água potável, o que proporciona uma grande transmissão de doenças, né, pela água. A gente observa que isso acontece principalmente nas comunidades mais carentes, que não tem saneamento básico, onde o esgoto está a céu aberto, não tem coleta de lixo, não é isso? E muitas pessoas morrem em consequência de doenças transmitidas pela água contaminada. As principais doenças são a diarreia infecciosa, a leptospirose, a extossomose, hepatite, ascaridíase, que são as lombrigas, amebiase e cólera. Não irei definir um por um, mas vocês já viram na nossa aula anterior e no livro que vocês poderão recorrer e estar dando uma relembrada. Vou dar um destaque para a hepatite, que é uma doença que ataca o fígado, né? Uma inflamação no fígado, e prejudica muito a pessoa que é afetada com relação a essa doença. Ela não tem cura, muitas vezes há uma necessidade de um transplante do fígado e outras vezes a pessoa fica durante a vida toda fazendo tratamento por meio de medicamentos. A cólera, que é causada pelo Vibrio colérico, que é uma bactéria, não é isso? Fiquem bastante atentos às dicas, estudem, olhem o nosso livro, o caderno, vejam as páginas indicadas, certo? E aguardo vocês no nosso encontro amanhã.
Vamos lá, né? Essa daqui é a nossa revisão sobre o solo, é o nosso assunto mais recente. Só que não tão recente assim, porque lembra da nossa aula de geografia? Ainda em sala de aula nós estudamos as camadas da Terra e nós falamos sobre o solo, né, sobre a crosta terrestre, e vimos que o solo é justamente isso, a camada superficial da Terra, né? Esta camada onde nós andamos, construímos as casas, fazemos as plantações. Isso, ela é formada por minerais e matéria orgânica. O que seriam essas matérias orgânicas? São animais e plantas mortos que se misturam ao solo e que proporciona a produção de nutrientes que é essencial para o alimento de muitos animais, de nutrientes para as plantas também. O solo classifica-se em arenoso, argiloso, humoso e calcário. O solo arenoso ele possui muita quantidade de areia, é muito permeável, ou seja, a água entra nele com facilidade e não é propício para a plantação, nem para a construção, não é isso? A gente viu que para a plantação ele é inadequado. Já o solo argiloso, ele é mais compacto, ele tem grãos bem pequenos, não penetra a água com facilidade, possui uma grande quantidade de nutrientes e também precisa ser trabalhado, né, hoje em dia com a tecnologia, para que possa ser aproveitado para a agricultura, porque algumas espécies podem se desenvolver muito bem no solo argiloso. Já o solo humoso, ele é perfeito para a plantação, porque contém uma grande concentração de material orgânico em decomposição. No solo humoso, que é aquela famosa terra preta que a gente encontra no quintal de muitas casas, né? Aqui mesmo em Valença, onde vocês moram, algumas casas que tem quintal, tem muita terra preta no quintal, não é isso? E às vezes as pessoas plantam no próprio quintal e conseguem colher muito bem algumas frutas, alguns legumes, justamente por isso, por causa da composição desse tipo de solo, que é muito fértil. Principalmente porque tem alguém que ajuda muito na adubação natural, né, são as minhocas, né, tem um insetozinho na realidade, que ajuda muito na produção, né, na decomposição daqueles materiais orgânicos, como cascas de frutas, as folhas das plantas, e isso vai fazer com que esse solo se torne muito propício para a agricultura e para a plantação. Já o solo calcário, ele não tem nutriente, né? Ele tem uma grande quantidade de rochas. Falando do subsolo, o que é o subsolo? É aquela camada que está logo abaixo do solo, não é isso? Ele é formado por rochas, por vários minerais e pela água. Nós vimos que quando as pessoas querem encontrar, quando há uma necessidade de encontrar água, principalmente nas regiões da seca, é necessário se cavar, né, profundamente, na parte mais profunda do subsolo, para se encontrar a água. É um solo pobre em nutrientes para as plantas. Porém, o homem, ele explora bastante o subsolo, ele retira do subsolo minerais essenciais que são utilizados por todos na sociedade. Nós temos o ferro, o cálcio, o alumínio, pedras preciosas, semipreciosas, temos a própria água, que é um mineral importantíssimo, né, para todos os seres vivos, né? Temos também o petróleo. Nós podemos observar que todos estes daí são utilizados no dia a dia, né, por todas as pessoas. O ferro é utilizado na fabricação de peças de máquinas, panelas, portões, né? Os minérios, né, eles são encontrados na sua forma líquida, como a água, por exemplo, e o petróleo, e na sua forma sólida, que são que é extraído da rocha, como as pedras preciosas, né, o carvão mineral, né? E sempre que você encontra um local onde há extração de minerais do subsolo, nós damos o nome de mina. Então a mina é o lugar onde ocorre a extração de minerais de subsolo. Nos dias atuais, há inúmeras perfurações para se retirar a água das camadas mais profundas do subsolo. E nesses locais nós encontramos os poços artesianos, né, que são essenciais para onde são os locais onde se encontram água potável para ser distribuída principalmente nos locais onde há muita seca e falta de água.
A quantidade de minérios encontrados no solo é determinada pela sua formação geológica. Por quanto tempo aquele subsolo, né, desde a formação da Terra até os nossos dias, ele está sendo modificado. Já o nosso país, ele é muito privilegiado, apresenta uma grande quantidade, um grande potencial para a produção de minérios. Ele tem um grande destaque na produção de ferro, de alumínio, de manganês e de ouro. Aí eu coloquei para vocês uma imagem, né, 3 imagens na realidade, de algumas extrações de minério da natureza. Nós temos uma plataforma marítima, onde é extraído petróleo, né, em alto mar. Temos aí uma mina onde é extraído o carvão mineral e também temos um minerador, né, aí extraindo, né, olha que está mais artesanal, não tem tantos maquinários, você observa muita lama. São aquelas pessoas, os garimpeiros no caso, né, eles são chamados de garimpeiros, porque eles estão extraindo da natureza ouro, pedras preciosas como por exemplo esmeraldas, né? Recentemente nós vamos falar de uma cidadezinha do interior baiano chamada Pindobaçu, onde encontraram uma reserva muito grande de esmeraldas e muitas pessoas tinham esperança de ficarem ricas, né, indo em busca desses minérios. Então nós devemos ficar bem ligadinhos a isso, certo? E aí, galera, nossa revisão de história, né? Nós vimos aí que o descobrimento do Brasil foi comemorado no dia 22 de abril, né? Exatamente, foi a data em que Cabral, né, chegou às terras brasileiras com os portugueses lá em 1500, né? Aqui no litoral sul do nosso estado, lá em Porto Seguro. Avistaram um monte, qual eles deram o nome de Monte Pascoal, porque era o período da Páscoa, não é isso? Encontraram um povo nativo, os nossos indígenas, né? Que já viviam aqui, tinham a sua cultura, tinham os seus líderes, né, chefe da tribo, cacique, o seu líder religioso, o pajé, né? E que quando se encontraram, houve um choque muito grande, né? Não foi muito boa a relação entre eles a princípio. Os índios estranharam muito, né? Nunca tinham visto pessoas daquela cor, né? Você observa quando você assiste algum filme antigo. Hoje em dia, eu não sei se vocês já viram isso, mas antigamente os índios chamavam muito nos filmes quando aparecia uma pessoa branca de cara pálida. Justamente por serem muito brancos, divergia, né? A cor era diferente deles, né? Eles tinham uma cor bem diferente, o índio tinha a pele mais bronzeada, avermelhada, né, por causa do sol e também por causa do clima do nosso país, né. A expedição de Cabral, ela contava com 13 embarcações, sendo 9 naus, 3 caravelas e uma naveta, que era uma caravela bem pequena, que carregava mantimentos, alimentos, né, medicamentos, né. As 3 caravelas mais importantes, que eram os navios grandes, né, para a época, bem suntuosos, era o Santa Maria, o Ninha e o Pita, né. Cabral trouxe com ele uma tripulação de 1.200 a 1.500 homens, né. Saíram de Portugal no dia 9 de março, fizeram uma viagem muito demorada, né, cansativa, mas chegaram aqui a 22 de abril de 1500. Celebraram a primeira missa no dia 26 de abril pelo Frei Henrique de Coimbra, né? E por acreditarem que a terra era uma ilha, eles acabaram dando o nome de Ilha de Veracruz. Só depois que eles começaram a fazer as expedições de exploração para conhecer melhor a terra, viram que se tratava de algo muito maior e resolveram dar o nome de Terra de Veracruz e, por último, Terra de Santa Cruz, em homenagem a um feriado português. Com o passar do tempo, quando eles descobriram o pau-brasil, aquela madeira cor de brasa, né, bem avermelhada, que era extraída e que eles começaram a explorar, a fazer o tráfico, o contrabando, né, de levar para Portugal, eles deram o nome em 1511 de Brasil. Assim, o nosso país passou a se chamar Brasil até os nossos dias. Sendo que os índios, eles já chamavam a terra que foi descoberta, ou que os portugueses invadiram, tomaram posse na realidade, de Pindorama,
que na língua dos indígenas, na língua do tupi, significa terra das palmeiras, né? E falando ainda dos nossos índios, nós podemos dizer que eles foram muito importantes na formação do povo brasileiro. Nós vimos que eles, como eu já falei no início, eles tinham suas crenças, eles viviam livre na floresta, né? Viviam livre na mata, andavam nus, tomavam muito banhos de rio, não tinham um horário determinado para trabalhar, para dormir, para se alimentar, né? Respeitavam muito a natureza, não é isso? Eles adoravam o sol, né? Adoravam Deus, que era o trovão, Jaci, que era a lua, não é isso? O cacique era o chefe guerreiro, era quem organizava e comandava a tribo. O pajé era o curandeiro, quem procurava as ervas medicinais, e também o líder espiritual da tribo. Influenciaram muito na nossa cultura, na alimentação, no nosso vocabulário, né, no hábito de comer, por exemplo, na alimentação milho, de comer mandioca, né, a tapioca, o beiju, né? Deram vários nomes, várias palavras foram incluídas no nosso vocabulário, como jacaré, né? E nós vimos aí a própria palavra pindorama, que durante muito tempo não era revelada, mas significava terra das palmeiras, que é o nome da nossa terra. E graças a isso influenciou também na formação do nosso povo, né? Desde 1500 nós vimos que o homem, desde o tempo primitivo, já vivia na realidade, em sociedade, já viviam juntos, mas não percebiam tantas diferenças. A partir do momento que ele começou a se misturar, deixou de ser nômade, passou a fixar a moradia em um único lugar, mas as pessoas continuavam a se encontrar, eles se misturaram. E o nosso país, essa mistura é bastante visível. Por quê? Porque com a chegada dos portugueses, houve o primeiro contato dos nossos índios nativos com os brancos europeus. E depois de um bom tempo, os portugueses, os europeus, trouxeram para o nosso país o negro. Isso nos dá uma grande diversidade de raças, né, de cultura, de etnia, e nós convivemos com isso constantemente. E por isso podemos perceber que, embora pertençamos a uma única raça, que é a raça humana, somos diferentes por causa dessas características que herdamos dos nossos ancestrais. E essa riqueza que nós encontramos e podemos visualizar no nosso país, nós chamamos de miscigenação, que é justamente isso, essa mistura de culturas, né, que são os costumes, das crenças, e de etnias, que são as raças, ou seja, o povo branco, o negro e o índio, certo? Fiquem ligadinhos, estudem, viu? E até amanhã no nosso encontro.